Olá pessoal, dei aí um tempinho aí, né? Mas aqui eu tô de volta em raciocínio lógico, tá? E vou trazer toda semana uma aula de raciocínio lógico ou uma aula de geometria plana, tá bom? Uma semana vai ser geometria plana, outra semana vai ser raciocínio lógico, beleza? Até concluirmos o nosso curso aí completíssimo de geometria plana e raciocínio lógico, beleza? Então, vamos lá. Hoje, nossa aula é o tópico 4, tá? A gente vai falar aí de equivalências lógicas, tá? É o início desse tópico, beleza? Na aula passada a gente estudou implicações lógicas, tá? E hoje equivalências lógicas. Bom, assim como na outra aula eu falei sobre a distinção entre os símbolos, e aqui a gente também vai fazer essa distinção entre os símbolos, né? Que é a bicondicional, né? Que é o se, somente se, né? E aqui a equivalência, beleza? Então são diferentes. Aqui ele serve para a gente fazer uma operação, tá? Como a gente fez lá na bicondicional, tá? Nós temos duas proporções simples, P e Q. Então a gente podemos fazer essa operação entre essas duas proporções. Fica P se somente se Q. A gente usa esse símbolo bicondicional, tá? Chamado aqui de bicondicional, ok? Já esse símbolo, ele serve para a gente fazer uma indicação entre essas duas proporções, tá? Então nós temos aqui, ó, o símbolo, tá? Indica uma relação entre duas proporções. Então nós temos P equivale, né, a não P, tá? Isso aqui é uma relação que nós temos, tá? Isso aqui é uma relação. E tem essa relação, beleza? E o símbolo, né, que a gente acabou falando, representa uma operação, beleza? Ele representa uma operação entre duas proposições, que nós temos o P, se, somente se, que, tá? Que é a bicondicional. E esse é uma relação, que é uma equivalência entre duas proposições, tá bom? Então, nossa aula, nesse primeiro vídeo, é sobre a distinção entre os símbolos, tá? O bicondicional e a equivalência, beleza? Vamos seguir aí em frente. Então, olha só, pessoal, como é legal. Como saber se uma proporção equivale à outra? Isso a gente vai saber agora. Olha só, equivalência entre duas proposições. Olha só como é simples. Uma proposição equivale a outra quando seus valores na tabela verdade não aparece V e F e nem FV. Beleza? Como é simples? Então, na tabela verdade não pode acontecer VF e nem FV, né? Nem vice-versa, beleza? Nos seus valores na tabela verdade. Então, vamos ver agora um exemplo para fixar mais essa parte aqui e ver como é legal, beleza? Vou trazer aqui a tabela para vocês agora. Então, pessoal, vamos verificar se essa equivalência, essa equivale a essa, tá? Vamos ver se ela é equivalente. Então, vamos colocar aqui os valores na tabela verdade. Então, nós temos o quê? Nós temos o P, tá? Vou botar o P aqui. Nós temos o Q. E nós temos aqui a condicional P, então Q. Nós temos o não P. E nós temos o não P ou Q. Não P ou Q. Certo? Então nós temos todos as proporções simples aqui na tabela verdade. Agora vamos verificar os valores de cada uma delas. Então aqui o P pode ser verdadeiro e o Q também pode ser verdadeiro. O P pode ser verdadeiro e o Q falso.
Nós temos o P, pode ser falso, e o Q verdadeiro. E nós pode ter o P e o Q como falso. Falso e falso. Agora nós temos aqui, ó, P, então Q. O valor lógico da P, então Q, só será falso quando na tabela verdade aparecer VF na ordem. Então nós temos VF aonde? Nós temos VV é verdadeiro. VF, ó, nós temos VF, P verdadeiro e Q falso. E falso, né? Então aqui é falso. O restante é verdadeiro, porque não aparece V aqui, ó. Se não aparece, não tem como dar na ordem VF, né? Agora a gente vai negar o P. Aqui é verdadeiro, verdadeiro, fica falso e falso. Falso e falso fica verdadeiro e verdadeiro, tá? Fica o oposto. Agora nós vamos verificar o não P, que é esse, com o Q, que é esse. Ó. Vamos olhar para essa e para essa, nessa ordem. Primeiro essa, depois essa. E no ou só será falso quando as duas for falsa, beleza? Quando as duas for falsa no ou, ela é falsa. Na disjunção, né? Então nós temos FV é verdadeiro, FF é falsa, verdadeiro, verdadeiro é verdadeiro, verdadeiro e falsa é verdadeiro. No ou só será falso quando as duas for falsas. Aqui, ó, nós temos falso aqui e falso aqui. Logo aqui é falso, beleza? Então, o que ele diz? Olhando agora para essa, tá? Olha para essa aqui e para essa, tá? Não pode aparecer VF nem FV. Então, nós temos VV, né? FF, VV e VV. Logo, então, essa implicação aqui, tá? Essa equivalência, ela é verdadeira, tá? Que é uma equivalência verdadeira. Beleza, pessoal? Como é simples, legal. E se você gostou, dá um likezinho e se inscreva, beleza? Então, pessoal, equivalência entre sentenças abertas. Aquelas proposições que tem uma variável. Então, uma sentença aberta equivale a outra quando o conjunto da primeira, o conjunto da primeira está contido no conjunto verdade da segunda e vice-versa, tá? Então, olha só, vamos verificar aqui. Vamos verificar se 2x mais 3 é igual a x mais 5 equivale a 7x menos 3 igual a 5x mais 1. Então, se o conjunto verdade dessa tiver dentro dessa e dessa aqui tiver contido nessa, ela é uma equivalência verdadeira. Então, olha só, vamos verificar uma por uma. Vamos verificar essa primeira e depois essa outra, tá? Então, nós temos aqui, ó, 2x mais 3 é igual a x mais 5, tá? Só coloquei aqui a primeira, beleza? Agora vamos resolver. 2x, passo o x para lá, vem menos x, igual a 5. Passo o 3 para cá, ele vem menos 3. Aqui dá x, 5 menos 3, 2. Então, o 2 é um elemento do conjunto verdade da primeira. Agora, vamos verificar a segunda. Nós temos 7x menos 3 é igual a 5x mais 1. Então, nós temos 7x, passo 5 para o outro lado, vem menos 5x, igual a 1, e passo 3 para cá, que ele vem positivo, está negativo é positivo. Aqui vai dar 2x, e aqui dá 4. Logo, o nosso x é 4 por 2, está multiplicando para se dividindo. Logo, o x aqui é 2 também. Então, o que é que nós temos? Aqui, o conjunto da primeira, ele está contido da segunda. Essa equivalência, ela é verdadeira, tá bom? Então, o conjunto da primeira está na segunda e da segunda está dentro da primeira, né? São iguais e vice-versa, né? Então, ela é uma equivalência verdadeira, beleza? Então, pessoal, propriedade de equivalência lógica. Então, nós temos 4 propriedades. A gente já até viu na equivalência, né? Na implicação. E agora, são as mesmas das implicações, vale para equivalência, beleza? Então, a primeira condição necessária e suficiente
é que ela seja uma tautologia, tá? A bicondicional, né? A bicondicional, que se somente se, né? Isso aqui seja uma que seja sempre verdadeira, né? A duas tem que ser verdadeira, beleza? E a outra condição é o reflexivo, né? Que P implica nele mesmo. Ela é reflexiva, né? Ela implica nela mesma, beleza? Ela equivale a ela mesma, beleza? E a terceira é a simetria. Se P implica em o inverso também é verdadeiro. Se P implica em Q, então logo Q implica em P, né? É o oposto dela, né? O inverso. E a quarta propriedade é a transitiva. O P implica em Q, Q implica em R, Q implica em R, beleza? Então, pessoal, agora a gente vai entrar em uma série de equivalências notáveis. A primeira que a gente vai falar é da dupla negação. Então, observe. Nós temos aqui, ó, não P implica, equivale a P. Então, vamos verificar se ela é verdadeira ou não. Então, nós temos o P, o não P e a dupla de negação de P, né? Então, nós temos aqui, quem são os valores de P? O P pode ser verdadeiro ou falso, né? Então, ele pode ser verdadeiro ou falso. Vamos negar o primeiro. Se ele é verdadeiro, fica falso. Vamos negar o segundo. Se ele é falso, fica verdadeiro. Agora, a dupla negação de não P. Então, a gente vai negar aqui, ó, o não P. Se a gente está negando ele já está negado, dizendo que é falso. A gente vai negar de novo ele. Se ele é falso, ele vai ficar verdadeiro. A gente vai negar isso aqui, já está negado como falso, verdadeiro. A gente negar ele volta a ser falso. Então, o que, é que a gente observa aqui, ó? Que a dupla negação de não P e P são iguais, né? Ó? Tanto no F, tanto no primeiro aqui, ó, verdadeiro e verdadeiro, e falso e falso. Então, a gente pode concluir com a dupla negação, tá? A dupla negação é uma afirmação, tá? É uma afirmação, tá bom? Quando a gente nega ele duas vezes, ele volta a ser o que era, tá? Nós temos aqui verdadeiro, negamos uma vez, voltou a ser falso. Se a gente nega novamente isso daqui, ele volta a ser verdadeiro, tá? Foi o que aconteceu aqui e aqui. Então, uma dupla negação, ela é uma afirmação, beleza? Logo, isso implica nisso. Por quê? Porque isso aqui é verdadeiro, que a gente viu aqui. E o P também é verdadeiro, que a gente viu aqui. Falso, e aqui se tornou falso também. Então, ela é uma afirmação, beleza? Tranquilo, né? Então, vamos passar para próximo. Se vocês gostaram, se inscreva. Então, pessoal, a nossa segunda lei é a lei idempotente. Olha só, nós temos aqui, ó, P e P equivale a P, P ou P equivale a P. Então, nós temos aqui, ó, o que são os valores de P? O P pode ser verdadeiro e falso. Agora aqui, P e P. Aqui no E só será verdadeiro quando a duas for verdadeira. Aqui nós temos verdadeiro, então ela é verdadeira. Quando for falso, ela será falsa, tá? Agora aqui, no OU, né? No OU, P ou P equivale a P, só será aqui os valores dela é verdadeiro e falso, né? Ele só será falso quando as duas for falso. Então vai dar falso aqui, né? Aqui vai dar falso e aqui vai dar verdadeiro. Então, o que a gente pode observar, né? Que P e P implica no P, tá? E nós temos P ou P implica no P também, né? Então, nós temos que os valores são iguais. Logo, essas duas aqui, ó, tanto essa é verdadeira, como essa aqui é verdadeira. Então, essa implicação são verdadeiras, tá? Essa aqui é a lei idempotente. Isso aqui é muito simples, né? Vamos seguir em frente. Então, pessoal, lei comutativa. Olha só, vamos ver aqui a lei comutativa. Então, nós temos P e Q equivale a Q e P. E aqui nós temos o P ou Q equivale a Q ou P, beleza? Vamos verificar se elas são equivalentes, beleza?
Só lembrando que não pode acontecer VF nem FV, tá? Então, nós temos aqui, ó. O P pode ser o quê? O P pode ser verdadeiro. O Q verdadeiro. O P pode ser verdadeiro e o Q falso. O P pode ser falso e o V e o Q verdadeiro. E o P pode ser falso e o Q também falso. Agora no E. No E só será falso quando as duas for falsa. Verdadeiro, verdadeiro. Então falso e falso até aqui embaixo, né? Então aqui é falso e o restante verdadeiro. Ok? Agora, novamente, Q e P, ao contrário, né? Só será falso quando as duas for falso. E só temos aqui. Beleza? Falso aqui e o restante verdadeiro. Agora a gente vai ter que olhar para cá e para cá. Não pode acontecer VF. Então, não dá para acontecer VF porque F só tem aqui, né? Nas duas colunas de baixo. Então, aqui, essa implicação, essa equivalência P e Q equivale, né, em Q e P, beleza? Agora vamos para a disjunção. Aqui pode ser verdadeiro e verdadeiro. Aqui verdadeiro e falso. Aqui falso e verdadeiro e falso. No ou só será falso quando as duas for falsas. Nós temos falso e falso aqui, né? Ó. Então aqui fica verdadeiro. Aqui novamente, né? Ó. Daqui para cá, falso e falso aqui. Então nós temos que não aconteceu o restante que é verdadeiro, né? Então a gente pode perceber que não acontece VF, né? Não acontece VF na ordem. Então a lei comutativa é válida também, tá? Essa equivalência é verdadeira e essa equivalência também é verdadeira. Beleza, pessoal? Então vamos passar aí para a próxima lei. Então, pessoal, a nossa próxima lei é a lei comutativa. Então, vamos verificar se ela é verdadeira, se ela é equivalente ou não. Então, nós temos P e Q. Então, os valores de P e Q são verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro e falso, falso e verdadeiro e falso. Na condição, né, a condicional, ela só será verdadeiro quando as duas for verdadeiras. Verdadeiro e verdadeiro só tem aqui, né, que se torna verdadeiro. O restante, tudo falso. Aqui, da mesma forma, né, olhando da Q para P. Quando for verdadeiro e verdadeiro, se torna tudo verdadeiro. Então, só temos aqui. Então, aqui é falsa. Só lembrando que não pode acontecer VF nem FV. Olhando para o P e Q. Nós temos V aqui, né? Só temos V aqui. E aqui outro V. Então, não tem F aqui. Aqui só tem tudo F. Então, não vai acontecer VF. Então, essa implicação aqui, essa equivalência aqui, ela é verdadeira. Ok? Então, pessoal, lei associativa é uma lei mais bem trabalhada e vamos fazer ela agora. Então, venha comigo. Olha só. Lei associativa, vamos verificar se essa equivale a essa, né? Se essas equivalências são verdadeiras. Então, aqui nós temos 3 proposições simples. Então, vamos colocar os valores de todas elas. Então, vamos lá. Venha lembrar comigo como a gente faz. Então, nós pode ter as 3 verdadeiras. Então, aqui verdadeira, P verdadeira, Q verdadeira, R verdadeira. A gente pode ter as 2 primeiras verdadeiras e apenas a última falsa. Então, verdadeira, verdadeira e falsa. A gente pode ter apenas a do meio falsa, né? Então, verdadeira, falsa e verdadeira. A gente pode ter também a primeira verdadeira e as 2 do meio falsa. Então, verdadeira, falsa e falsa. Beleza? Agora, nós pode ter apenas a primeira falsa. Então, nós temos falsa e as 2 verdadeiras. A gente pode ter a primeira falsa e a segunda falsa e a terceira verdadeira. Ou nós podemos ter a primeira falsa e as 2 e a do meio verdadeira e a última falsa. E podemos ter também as 3 falsas.
Então, aí estão todos os valores das proporções simples, tá bom? Agora, vamos verificar P e R. O P e R. Só é verdadeiro quando as duas for verdadeira. Q e R. Nós queremos o Q e o R. Então, verdadeiro e verdadeiro se torna verdadeira. Aqui é falsa, falsa. Aqui verdadeira. E o restante tudo falsa. Ok? Agora a gente vai para o P e R. No caso, a gente vai olhar para o P e para esse. Só é verdadeiro quando as duas for verdadeira. Aqui é verdadeira, aqui se torna verdadeira. Aqui é falsa, 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 falsa. E tudo falso. Só a primeira que é verdadeira. Agora a gente vai para o P e Q. P e Q. Aqui, as duas primeiras são verdadeiras. O que mais nós temos? Só as duas primeiras, o restante falsa. Agora nós vamos para o P e R. Só será verdadeiro quando as duas for verdadeiras, né? Nós temos aqui o verdadeiro e verdadeira, se torna verdadeira. Aqui é falsa, falsa. O restante tudo falsa. Agora vamos verificar essa. Vamos verificar essa daqui com essa, beleza? Sendo que não pode acontecer VF. Como aqui só tem um V aqui e o outro V aqui, então ela é verdadeira, beleza? Essa implicação aqui, ela é verdadeira. Não aconteceu VF aqui, tá? Aqui não tem como acontecer porque são tudo falso. Tinha que iniciar com V. E aqui também são tudo falso, tinha que iniciar com V para dar verdadeiro ou falso verdadeiro, tá? Então essa implicação aqui é verdadeira. E na condicional, nós temos a condicional e nós temos essa mesma equivalência na disjunção, beleza? Então, vamos seguir em frente que ainda tem algumas para a gente fazer. Então, pessoal, ainda em associativa, eu estou trazendo para vocês na disjunção, tá? A mesma equivalência, dessa vez na disjunção, que é o conectivo ou. Então, vamos fazer aqui todos os valores de P, Q, R, tá? Então, verdadeiro, 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 as três possam ser verdadeiras, verdadeiro e verdadeiro e falsa, verdadeiro, falsa e verdadeiro, verdadeiro, falsa e falsa. E nós podemos ter falsa, verdadeiro e verdadeiro, falsa, falso e verdadeiro, falsa, verdadeiro e falsa, falsa e falsa. Tá? Nós temos todos os valores do PQR, tá? E agora, QOR. Só será falsa quando as duas for falsa. O QOR. Onde tiver falso e falso, dá falsa. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falsa, falso e verdadeiro, falso e falsa e falsa. E falso e falsa. O restante é tudo verdadeiro. Agora, olhando para o P e o QOR, tá? Quando tiver falso e falsa, se torna falso, né? O último aqui é falso e falso, então aqui é falsa. Aqui não, né? Então o resto tudinho é verdadeiro. Agora nós temos P ou Q. Aqui, ó. P ou Q. Onde tiver falso e falsa, é falsa. Aqui, tá? É falsa. E o último é falsa. O restante é verdadeiro. Agora, P, que é o P ou Q ou R. Agora, nós olhamos para cá e para o R, tá? Então, aqui é verdadeira. Olhando para cá, verdadeira. Aqui, verdadeira, 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 verdadeira e falsa, tá? Que é falsa, tá? Se torna falsa. Então, a gente olhando para cá, para esse, P ou Q e esses dois, né? Não pode acontecer VF, tá? Que VV, 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 tudo
Só que apareceu FF, né? Não apareceu VF e nem FV, né? Então, logo, na disjunção, na lei de associativa, também essa equivalência é verdadeira. Beleza, pessoal? Vamos agora para a lei de Morgan. Então, galera, agora, lei de De Morgan. Então, olha só a lei de De Morgan. Nós temos essa equivalência, tá? Vamos verificar se isso implica nisso, beleza? Então, vamos para a tabela verdade. Então, vamos colocar os valores de P aqui, tá? Verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso e falso. Agora, P e Q só será verdadeiro quando as duas for verdadeiro. Então, aqui é verdadeiro, os demais é falso. Agora, vamos negar isso aqui, né? Aqui, os 3 está falso, fica 3 verdadeiro. E ali está verdadeiro, fica falso. Vamos negar o P. O 2 é verdadeiro, fica os 2 falsos. Os 2 falsos, fica 2 verdadeiros. Vamos negar o Q. O primeiro é verdadeiro, fica falso. O segundo é falso, fica verdadeiro. O terceiro verdadeiro fica falso. E o quarto é falso, fica verdadeiro. Agora vamos olhar para o aqui é ou, tá? Não P e não Q. Isso aqui, ó, no ou. Só será falso quando as duas for falso. Então o primeiro é falso, aqui se torna falso. E o restante verdadeiro. Esse F está muito feio, consertar ele aqui. Pronto. Agora nós vamos olhar para esse, o não P e Q, e para esses daqui, né? Não P ou não Q. Não pode acontecer VF nem FV, né? FF, VV, VV, VV. Então não aconteceu VF. E logo, essa equivalência, ela é uma equivalência verdadeira, tá? Então, é algo bem legal, né? Muito bom de se resolver. Eu, particularmente, adoro resolver esse tipo de questões, tá bom? Agora vamos ver na disjunção, beleza? Lei de De Morgan na disjunção, tá? O que foi que mudou de um para o outro? Aqui era o conectivo condicional e agora nós temos, mudou para a disjunção e aqui era o ou, virou o e, tá? E agora vamos aqui também, mudou, né? Trocou o sinal, trocou aqui e trocou aqui, beleza? Então vamos colocar os valores, tá? Verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro e falso, falso e verdadeiro, falso e falso. No ou só será falso quando as duas for falso. Então, falso e falso só tem aqui, né? Então, o restante é verdadeiro. Vamos negar ele, né? Então, aqui é falso, fica verdadeiro, o restante fica falso. Negando, né? Tá tudo verdadeiro. Agora, vamos negar o P. O 2 é verdadeiro, fica os 2 falsos. E os 2 falsos ficam 2 verdadeiros. Agora, o Q? O primeiro e o terceiro é verdadeiro, então fica falso. Falso no primeiro e falso no terceiro. E o restante fica verdadeiro porque são falsos, tá? Segundo e quarto. Agora a gente vai pegar esses dois no E, tá? No E. E no E só será verdadeiro quando a duas for verdadeira. Aqui, ó. Só tem aqui, né? Então aqui é verdadeiro, o restante é falso. Agora a gente vai olhar para o não P ou Q e para não P e não Q, que é esses dois. E vamos verificar se tem VF ou FV, né? Aqui, FF, FF, FF e VV. Então não aconteceu nem FV nem VF. Logo, essa equivalência, na lei de Morgan, conjunção, também é verdadeira. Beleza? Vamos seguir aí em frente porque ainda tem mais umas duas. Então, pessoal, lei distributiva na condição. E vamos ver depois na disjunção. Então, vamos colocar os valores das proposições simples PQR, tá? Então, nós temos verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, 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 falso e verdadeiro, verdadeiro, falso e falso, falso, verdadeiro e verdadeiro, falso, falso e verdadeiro, falso, verdadeiro e falso, falso, falso e falso. Todos os valores.
Q ou R, no ou, só será falso quando as duas for falsa, né? Então, falsa aqui, ó, duas falsas, aqui se torna falsa e aqui se torna falsa. O restante é verdadeiro. Porque tá esse F que está muito estranho. Então, verdadeiro, 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 tá? Agora olhando para esse e para o P. E para o P, tá? Esses dois. No E, só será verdadeiro quando as duas for verdadeiro, tá? Então, aqui é verdadeiro, que é verdadeiro, que é verdadeiro, falso, e o restante falso. Agora, P e Q. Só será verdadeiro quando as duas for verdadeiro, né? As duas é verdadeiro, então aqui é verdadeiro. Restante, tudo falso. P e R. Só será verdadeiro quando for verdadeiro, né? Então, nós temos aqui a primeira verdadeira, né? A terceira verdadeira. E o restante tudo falso. Agora nós vamos olhar para o P e Q e R. Esses dois. Então, no ou só será verdadeiro, será falso quando as duas for falsa, tá? Olhando para esse e para esse. Se tiver falsa e falsa, dá falsa. Aqui não, aqui ó. Falsa, falsa. Tudo falso daqui para baixo, né? Ó. Tudo falso. E o restante verdadeiro. Agora, para concluir, a gente vai olhar para P, Q, esse aqui, tá? E esse daqui. Não pode acontecer VF, tá? Então, verdadeiro, 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 falso, 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 tudo falso e falso e verdadeiro, verdadeiro. Então, não aconteceu VF nem FV. Logo, essa, na lei distributiva de conjunção, ela é equivalente, beleza? Verdadeira, equivalente, ok? Vamos ver agora na disjunção, beleza? Então, pessoal, lei da distributiva, dessa vez na disjunção. Eu já deixei os valores, tá, dessa proporção simples, isso você já sabe. Se vocês ainda não sabem, vocês podem botar aí vai na meu perfil, no meu canal, aí na playlist, aí tem vários vídeos relacionados a isso, tá? E vamos continuar a partir de cá, tá? Porque aqui é muito simples, só os valores, todos os valores das proporções simples. Agora, vamos olhar para o Q e R no E. Só será verdadeiro quando a duas for verdadeira. Então, verdadeiro e verdadeira é verdadeira. Falsa, 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 aqui verdadeira. E o restante é tudo falsa. Agora, no P ou Q ou R. Só será falso quando as duas for falsa. Então, verdadeira e verdadeira, verdadeira e falsa, verdadeira e falsa, verdadeira e falsa, falsa e verdadeira, falsa e falsa, falsa e falsa, falsa e falsa. Então, as três é falsa. O restante verdadeiro. No P ou Q, só será falso quando as duas for falsa. Então, nós temos aqui falsa e temos aqui falso. Aqui também é falso, né? Não. Aqui e o restante verdadeiro. Agora, P ou R. No P ou R, só será falso quando as duas for falsa. Então, nós temos aqui não, essas duas. O restante verdadeiro. Agora, P ou Q e P ou R no E. Só será verdadeiro quando as duas for verdadeiras. 1, 2, 3, 4, 5 verdadeiras. Então, essas 5 aqui são verdadeiras. E o restante, né, é falso. Beleza? Agora a gente vai olhar para o P ou não Q, que é essa, com P e essa. Vamos olhar para essas duas. Não pode acontecer VF nem FV, tá? Então, nós temos verdadeiro, 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 verdadeira, verdadeiro, verdadeira, né? F, e o restante é falso e falso. Vocês
podem observar, tá? Então, essa implicação na lei distributiva, usando a disjunção, ela é uma equivalência verdadeira, beleza? Vamos agora para condicional. Então, pessoal, na condicional, olha só, vamos verificar se essa equivalência é verdadeira. Então, nós temos o P e Q, vamos colocar os valores de cada um deles, tá? Que pode ser verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso, falso e verdadeiro, e falso. Agora, no P, então, o quê? Só é falso quando acontece VF. Isso acontece VF aqui, então aqui é falso. O restante é verdadeiro. Vamos negar o Q. Onde está verdadeiro fica falso. E onde está falso fica verdadeiro. Vamos negar o P. Onde está verdadeiro fica falso. E onde está falso fica verdadeiro. Agora, nós temos o não Q, então não P. Aqui. Só será falso quando acontecer VF na ordem, né? Então, só tem aqui, tá? Então, o restante é falso. Agora, nós verifica esse com esse. Não pode acontecer VF. Que V, FF. Então, não aconteceu VF. Logo, isso implica dizer que essa condicional, essa implicação na condicional, ela é verdadeira. Beleza? Vamos ver mais um caso. Então, pessoal, olha só. Ainda na condicional. Mudou algumas coisas aqui, ó. A ordem era P, depois o Q, agora virou Q, então P. Aqui era não Q, virou não P. E aqui era não P, virou não Q, tá? E aqui mudou também a ordem, tá? Aqui mudaram a ordem, aqui também mudaram a ordem, tá? Os valores já deixei, tá bom? Os valores das proporções simples. Agora a gente vai terminar de concluir os valores e verificar se essa equivalência na condicional equivale uma a outra, tá? Então vamos lá. Agora, Q, então P. Daqui para lá, tá? Só será falsa quando acontecer VF. E acontece VF aqui, né? O VF. Então aqui é falso. O restante é verdadeiro. Não P. Vamos negar o não P. As duas primeiras é verdadeira, então as duas primeiras ficam falsas. E as duas últimas falsas ficam as duas últimas verdadeiras. A primeira e a terceira é verdadeira, aqui no Q, então aqui fica falsa. E as outras duas que é falsa, fica verdadeira, tá? Agora nós vamos pegar o não P com o não Q na condicional. Ela só será falsa quando acontecer VF. Acontece VF aqui é falsa. E o restante é verdadeiro. Agora a gente verifica não Q, a Q, então P, com essa daqui. E não pode acontecer VF e nem FV. Então aqui não aconteceu, né? Então essa aqui, ela é uma equivalência verdadeira. Beleza, pessoal? Então, falta apenas uma para a gente terminar. Agora vamos para a bicondicional. Então, nosso último tópico aí de equivalência lógica, aqui nas equivalências notáveis, é a bicondicional. Então, vamos lá para a bicondicional. Vamos verificar se isso equivale a isso. Então, P e Q, os valores você já sabe, que é verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso, falso e verdadeiro, e falso. Então, já temos os valores das proporções simples P e Q. Agora aqui nós temos P se somente se Q, tá? Olha só. Olha só. Na bicondicional, ela só será verdadeira quando ambas forem verdadeiras e ambas forem falsas. Ela será verdadeira. Verdadeiro e verdadeira, verdadeira. Falso e falsa, verdadeira. Valores diferentes é falsa. Na P, então, Q, só será falsa quando acontecer VF. VF é falsa. O resto é verdadeiro. Na Q, então, P, da mesma forma, só que agora o contrário. Acontece VF aqui. Então, essa aqui é falsa e o resto é verdadeiro. Agora, nós vamos para cá.
tá? Nós temos a P, então Q, e Q, então P. E essas duas aqui, ó. Na E, ela só será verdadeira quando ambas forem verdadeiras. Então, nós temos verdadeira aqui, se torna verdadeira, verdadeira aqui, se torna verdadeira. Valores diferentes é falso, beleza? Agora, a gente vai verificar se isso implica nisso. Só não pode acontecer VF. Aqui, VV, VV. Aqui tem 2F, 2F, não tem como dar VF nem FV, né? Então, aí, a gente concluímos que, na bicondicional, a equivalência aqui, ela é verdadeira. Então, pessoal, nós chegamos aí ao fim de mais um tópico do nosso... mais um módulo do nosso curso aí de raciocínio lógico, tá? E agradeço a vocês que chegaram até aqui. Irei dar continuidade ainda, tem muitas coisas para a gente falar. E se vocês estão gostando aí desse curso, eu vou trazer completíssimo aí para vocês. Peço já que vocês se inscrevam, dê o like, comente aí que eu vou responder cada um de vocês, tá bom? Então, forte abraço. Até o próximo vídeo, que será de questões relacionadas a esse conteúdo, tá bom? E após esse próximo vídeo de atividade, irei entrar em um novo módulo, módulo 5, beleza? Então, um forte abraço e até a próxima. Valeu!